muito grande, uma dificuldade muito grande, mas ela fica sem saber como agir e nem busca naquele que é a fonte da sabedoria. A gente, eu em particular, né? A gente tem visto aí tantas, essa é a palavra correta, é pesada, porém é a palavra mais adequada para usar, tantas desgraças que têm acontecido no mundo, aqui, ali, acolá, para todos os lados, tragédias, a maldade humana. Você vê que tem pessoas que têm uma capacidade de fazer o mal ao próprio filho, à própria filha, e a própria mãe, o pai, tanta coisa ruim. As coisas estão acontecendo dentro do ser humano, as tempestades, o turbilhão, a confusão dos sentimentos, mas ninguém vai na fonte da sabedoria. Muita gente fica sem saber como resolver seus problemas. Muitas mulheres ficam perdidas diante de situações que ela nunca imaginou viver, mas não vai na fonte da sabedoria. E a sabedoria é a livra de muitas aflições. Vamos lá? Versículo deixa eu dar um título, talvez eu mude depois, mas eu vou dar esse título aqui, provisoriamente. Uma mulher diante de um exército. Versículo 2. Havia um homem, Maom, que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Rapidamente, só a gente faz aqui um comentário, né? A Bíblia descreve a personalidade do homem e a personalidade da mulher. Um homem com um coração perverso desse daqui sofre dentro daquela casa. Não era ele que sofria, não. Até porque, como a Bíblia diz, a mulher, ela é um vaso mais frágil. A sociedade, ela quer tirar essa verdade, ela quer mudar essa verdade. E a mulher não é um vaso mais frágil, coisa nenhuma, a mulher não é frágil, a mulher, ela tem os mesmos direitos que os homens, e a gente está vivendo muito esse levantar de uma forma negativa, né, das mulheres. Mas essa busca pela igualdade de direitos, ela é relativa. Eu ainda não vi, Suzana, ainda não vi mulheres nos arranha-céus limpando janelas de vidro e em muitos outros lugares, né? Ainda não vi nas usinas. Em alguns lugares a gente não vê ainda mulheres brigando para ocupar esse lugar. É bem relativo. Mas a Bíblia diz que a mulher, ela é o vaso mais frágil. Quem é que sofria dentro dessa casa? Insensível. Uma pessoa insensível, ela não sofre, ela não dá atenção para suas próprias emoções, para os seus sentimentos. Ela não dá importância para quem está sofrendo perto dela. É insensível. Quem sofria aqui era Abigail, porque conviver com uma pessoa maligna não deve ser nada fácil. E só alguém, seja homem ou seja mulher, só alguém que divide a vida com uma outra pessoa que ainda não foi transformada pelo poder de Deus, sabe o quanto isso é difícil. Então pode até entender um pouco de Abigail, porque talvez existem muitas mulheres que convivem com um homem que ainda não foi transformado, porém ele não é tão arrogante quanto Nabal, porque Nabal ele era louco, ele era arrogante,
Ele era filho de Belial, porque para ser filho de Deus, as principais características é amar a Deus e amar ao próximo. Duas coisas que Nabal ele não fazia. Já essa mulher, ela, por ser um vaso mais frágil, sim, que significa que a mulher, numa eventual instabilidade, ela sente mais. Ela já era sensata, lúcida, sóbria, e olha, que Nabal significa filho de Belial, e já Abigail, que significa alegria, penso eu, que foi um nome que os pais deram porque se sentiram alegres, privilegiados de ter uma filha tão bela, porque ela era bonita. Aí o homem, ele tem uma mulher bonita e sensata, que sabe o que é uma mulher sensata, o que é uma mulher sábia, que sabe usar as palavras, que sabe se comportar, que tem postura. Aí o homem tem uma mulher dessa, mas não dá um tratamento adequado, não dá a ela um tratamento merecido. E com certeza, conviver com aquele homem, e olha, ainda de vícios, porque ele gostava de beber. E conviver com aquele homem ali, com certeza a vida de Abigail não era nada fácil. O nome dela, que significava alegria, de alegria, provavelmente ela não tinha filhos, apenas esse marido arrogante, como algumas pessoas que se apoiam naquilo que tem, se apoiam no seu emprego, porque lutou para conseguir, porque estudou, passou no concurso, foi ela que conseguiu, e tudo que ela tem foi com o esforço dela, e ninguém paga as contas dela, não pede nada para ninguém, e não aceita a opinião de ninguém, e por aí vai. E esse era a descrição desse homem e dessa mulher. Eles estavam, como diz aqui, as possessões dele estavam no Carmelo, muito rico, cheio de posses, e toda a riqueza dele se concentrava no Carmelo. Aonde tem riqueza, atrai salteadores. E ali no Carmelo, aonde ficava concentrada toda essa riqueza, ali normalmente era para atrair, e era um lugar perigoso, era um lugar arriscado. Porém, ali se tornou a fortaleza de Davi e seus 600 homens de guerra, valentes de Davi, homens preparados para a guerra, homens que não tinham medo de matar. Porém, aquele lugar arriscado, perigoso, que poderia atrair salteadores e feras, porque ali tem ovelhas, ali tem camelos, ali tem a possessão de Nabal, ali era um lugar para atrair também as feras. Só que nada se aproximava. A fortaleza de Davi no Carmelo se tornou proteção para todos os bens de Nabal. Toda a riqueza de Nabal acabou por ser protegida por Davi e por seus homens. Ninguém se atrevia a chegar perto do Carmelo para furtar, seja o que fosse, e fera nenhuma também conseguia extraviar absolutamente nenhum bem de Nabal, porque o exército de Davi, aqueles 600 homens, 601 com Davi, eles eram valentes, homens poderosos. E com isso toda a riqueza de Nabal ficou protegida. Ele não perdia nada. E os homens de Nabal, que não eram poucos, os servos de Nabal, conviviam ali com os servos, com os valentes de Davi, em paz, em harmonia,
conviviam em harmonia. E durante todo o tempo em que conviveram juntos, Davi e seus homens não tocaram em nenhum bem de Nabal. Nada, não pegaram nada. Eu fico até com um ponto de interrogação na minha cabeça: como é que 600 homens conseguiram se manter para comer? Enfim, eu não sei, mas não mexeram em nada das coisas, de toda aquela riqueza. E aqui a gente vai dar a continuidade, versículo 4. Ouvindo Davi no deserto que Nabal mosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, e a Nabal, perguntai-lhe em meu nome, como está? Direis aquele próspero, diga aquele homem rico: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois os meus moços na tua presença. Que meus moços venham achar graça na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos, isso aqui é uma forma de humilhação, aos teus servos e a Davi teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. E eu vou narrar o restante, porque senão é muita coisa, eu passaria meia hora só no. E o tempo de tosquear as ovelhas é tempo de festa. Eles, como cultura, naquele período de tosquear as ovelhas, era tempo de fartura, tempo de festa, sendo que estamos falando de um homem riquíssimo, que não tem falta de nada, próspero. Naquela época, tanto tinha festa como se fazia muitas caridades. Então Davi, com esses 600 homens, que eu acabei de dizer, eu não sei como é que eles se mantinham para fazer suas refeições. Então, já que é tempo de festa, ele é tão rico e nesse momento ele está buscando as ovelhas, é tempo de generosidade. Davi, ele envia 10 homens com palavras humildes, 10 homens humildemente para pedir. Chegam já abençoando: paz seja contigo, seja com tua casa, e para pedir humildemente, não diz queremos isso ou aquilo, não, qualquer coisa que o Senhor puder nos dar a nós e ao teu filho Davi, nós ficaremos gratos. E narrando o restante, quando Nabal ouve essas palavras de alguém que está se humilhando, Davi envia 10 homens para se humilhar, e eles chegam em paz, pedindo para alguém que se entregar não vai fazer falta para ele. Então Nabal, ele, nesse momento, ele se exalta e ele diz: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos fogem do seu senhor. Falando sobre Davi está fugindo do rei Saul, o seu sogro, que quer a sua vida. E ele diz: muitos servos fogem do seu senhor. Então ele humilha Davi, diz quem é Davi, quem é Jessé, mas é uma forma grosseira de despachar aqueles homens, porque na verdade ele sabia, todo Israel sabia quem era Davi. Davi era famoso. Davi, ele tinha músicas que as mulheres de Israel entoavam para exaltá-lo. Exaltavam Saul, exaltavam 2 vezes mais Davi. Então todo Israel sabia, ele sabia quem era Davi, mas como ele não queria amizade com ninguém, não queria fazer bem para ninguém, não tinha amor ao próximo, não temia a Deus, nem tinha amor ao próximo, porque ele era filho do diabo, não amava a Deus, nem amava o próximo, ele com grosseria, ele despacha aqueles homens, para que eu venha tirar dos meus bens, das minhas posses, para dar para eles. Aqueles homens saem humilhados, eles voltam até Davi.
E eles falam exatamente o que eles ouviram, o recado de Nabal. Davi é guerreiro, Davi é valente, os seus homens também. Naquele momento ali, Davi, ele sente o agravo, ele percebe que aquele homem não é homem do bem e ele toma uma decisão: acabar com a vida daquele homem. Toda a riqueza dele, toda a prosperidade dele, todo o ouro, o prato que ele tenha, não vai livrá-lo das mãos de Davi. Hoje mesmo, esse homem, ele vai ter a sua vida terminada. Ele pega 400 homens e vai em direção, é um exército, né, irmãos? Além de ser 400 homens, não eram 400 homens comuns, eram 400 homens valentes. Ele deixa 200 lá no acampamento e vai com 400, todos preparados, armados, com espada desembainhada. Enquanto Davi vai a caminho, o servo de Nabal, que viu tudo que aconteceu, e é testemunha do que os 10 homens falaram, que de fato não houve falta de nada, houve proteção, houve harmonia entre eles. Esse servo, já prevendo o que ia acontecer, prevendo que Davi, sabendo quem era Davi, sabendo quem eram os homens, sabendo que Davi era homem de guerra, ele preveu tudo aquilo que Davi viria com uma satisfação com Nabal e provavelmente o pior iria acontecer. Então ele corre até Abigail, esposa de Nabal, e ele conta exatamente o que aconteceu para Abigail. Quando ele conta para Abigail entendeu que toda a sua casa estava em perigo. Creio eu que ela, com certeza, ela tinha noção de que a vida dela não estava em perigo. A casa dela, o marido dela, os servos estavam em perigo. Como de fato Davi, ele sai dizendo que toda a casa de Nabal iria cair por terra, exceto mulheres. Então provavelmente eles iriam sequestrar as mulheres. E acredito eu que ela sabia exatamente esse pensamento, que as mulheres Davi não ia matar. Nesse momento, ela entende o perigo que ela está correndo, que a casa dela está correndo, que o marido dela está correndo, os servos estão correndo. Ela entende tudo aquilo e ela corre para a sua despensa. Ela prepara bolos, pães, ela prepara frutas, ela prepara um banquete e ela vai de encontro a Davi. O banquete vem bem atrás, ela vai na frente. O exército de Davi vem com a espada desembainhada, descendo o monte, e ela vai subindo. E quando ele se encontra com ela, ela coloca o seu rosto em terra. Rica é ela, de posse é ela, mas ela não se apoia na sua riqueza, porque ela é temente a Deus. E ela tem duas características que, se toda pessoa, homem ou mulher, tiver, consegue se livrar de muitas aflições. Ela teme a Deus e ela tem sensatez, ela tem sabedoria. E a pessoa, quando ela tem sabedoria, ela sabe usar as palavras, o tempo e o modo. Ela sabe usar as palavras, a maneira como usar as palavras e o tempo certo de usar as palavras. Ela sabe que tem hora que tem que ficar em silêncio, não tem que falar nada, mas ela sabe que tem hora que é preciso falar e usar as palavras da maneira correta. Então ela se coloca o seu rosto em terra como sinal de humilhação. Então o exército, em fúria, de repente se depara com uma mulher jogada ao chão, uma bela mulher jogada ao chão. Aquilo dali com certeza já toca em todo o exército. Aquilo com certeza já impacta tanto Davi quanto os seus homens. Ver aquela mulher, o que fazer com aquela situação? Quando ela levanta, ela usa palavras de sabedoria para alguém que está com seu coração cheio de ira, de fúria, porque o que ele iria fazer é um derramamento de sangue em todo aquele lugar. E ela usa as palavras corretas
e ela se coloca como a sua serva. Irmãos, mexe comigo. As palavras de Abigail, mexe comigo. E ela fala para Davi que ela sabe que ele é ungido do Senhor e que Deus vai exaltá-lo, vai dar a ele o trono de Israel. Então, quando isso acontecer, que o que ele pretende fazer não seja como um tropeço para ele. E ela diz, não, para ele não se vingar. Acho que, resumindo ou traduzindo, ela ia falar o que os crentes costumam dizer, né? Olha, entrega para Deus, coloca na mão de Deus. E ela diz para ele não se vingar. E ela diz assim, que todo aquele que se levantar contra ele, como ungido de Deus, que ela realmente acredita que ele é ungido de Deus, tinha a percepção, porque uma pessoa sábia, ela tem a percepção dos acontecimentos, ela consegue entender o que está acontecendo, e entendendo ele como ungido de Deus, ela fala para ele, que todo aquele que se levantar contra ele, seja como uma pedra jogada numa funda bem longe, mas que ele não fizesse mal, não se vingasse com as suas próprias mãos, não derramasse sangue inocente, se referindo aos seus servos, porque ao seu marido ela deixa bem claro, de fato ele, o nome dele é Nabal, e realmente ele é exatamente o que o nome dele diz, ele é louco, ele não tem juízo, mas ela sabe que tem pessoas que são inocentes, e nesse momento, essas palavras com certeza vai no coração de Davi com um impacto, porque ele sabe que de fato tem pessoas ali inocentes, tem homens de bens que estavam convivendo com eles no Carmelo, e como diz o Salomão, o presente que é dado em segredo aplaca a ira. Ela não só fala com sabedoria, mas ela presenteia a eles com mantimentos. Naquele momento ali, Davi, ele fala para ela, bendita seja a tua sensatez, porque ele vê naquela mulher que ela, com a sua humildade, ela salva toda a sua casa, e aquilo dali para Davi foi admirável. Ele recebe os presentes e ele volta para o Carmelo, ela vai para casa. Quando ela chega em casa, o marido dela já tinha comido à vontade, bebeu, estava bêbado, e ela não fala nada. Ela teve um momento, com certeza, o coração dela, enquanto ela subia aquele Carmelo, com certeza o coração dela estava para sair pela boca. Foi um momento impactante. Acredito que para ela foi algo inédito, que ela nunca imaginou viver. Com certeza as emoções estavam a mil, mas ela consegue se conter. Ele está bêbado, ela não fala nada. O que falar para uma pessoa que não está sóbria? Mas uma pessoa que não tem sabedoria, ela fala para uma pessoa que não está sóbria. Fala. Uma pessoa que não tem sabedoria briga com quem não está sóbrio e até bate em quem não está sóbrio, até expulsa de casa. Mas ela consegue se conter e ela fica em silêncio. Quando ele acorda, ele já está abastecido, comeu bastante, bebeu bastante. Aí no momento da sua lucidez, ele sóbrio, aí ela conta tudo o que aconteceu detalhadamente. Quando ela conta, vem na cabeça dele a imagem de tudo que poderia ter acontecido enquanto ele estava bêbado, que não era nem para ele estar vivo. Susto, sabe quando você toma aquele susto e diz assim, não era nem para ele estar vivo agora, eu quase morri, acho que é isso, eu quase morri. E tem gente que nesse eu quase morri, a pessoa, ela pensa assim, passou um filme na minha cabeça. Tem gente que já tiveram algum susto e perto da morte, ela diz assim,
Essa foi por pouco. Quase. Não era nem para estar aqui agora. E tudo isso passa na cabeça dele. É um nome, naquele momento, irmãos, eu até anotei o nome que a medicina dá. Amilodose cardíaca. Porque a Bíblia diz que o coração dele se tornou como uma pedra, endureceu e ele morreu. Tá, tudo bem. Esse acontecimento aqui, onde o coração se torna uma pedra, a medicina dá uma razão para isso. Sabe o que causa isso? Comida, excesso de proteína. Comeu demais. Mas não era para ter morrido. Normalmente as pessoas não morrem porque come muito, isso, aquilo outro. Sabe por quê? Porque quantas vezes você já escapou da morte? Quantas vezes eu já escapei da morte? Algumas eu vi o risco passar diante dos meus olhos. Algumas eu vi, mas muitas eu não vi. E muitas vezes que a tua vida esteve em perigo, você também não viu. E sabe por que você não morreu? Você está aqui agora? Sabe por que eu também não morri? Porque a gente contou com a proteção de Deus. Então, não é exatamente explicação científica, é porque faltou para Nabal a proteção de Deus. Porque lá na Bíblia diz que Deus o matou, porque os judeus atribuíam tudo a Deus, porque nada acontece sem a permissão de Deus. E de fato, não foi Deus que o matou, mas Deus não o protegeu. Deus retirou de Nabal a proteção. Por quê? Para que ele pudesse colher aquilo que ele plantou. Mal, perverso. E Nabal morreu. Com a morte de Nabal, Abigail ficou viúva e se tornou esposa do rei. Nabal não entendeu o propósito da vida. Não é a riqueza, não é os bens. Ele não entendeu o propósito da vida. Filho do diabo, porque não entendeu o propósito da vida. Para ser filho de Deus é preciso amar a Deus e amar ao próximo. E que cada um de nós não seja necessário tomar um susto, porque muita gente, quando toma esse susto de quase morrer, e às vezes o susto leva a pessoa até mesmo na UTI, leva uma cama de hospital, ou na cama da sua própria casa, e a pessoa começa a pensar em mudar de vida, em refletir, em abandonar certos hábitos, em cuidar mais de si, em valorizar o que realmente importa nessa vida. Começa a valorizar a família, começa a ficar mais tempo com a família. Alguns param de beber, outros param de estar mais na rua, de estar mais em amizades, começam a valorizar a esposa, começam a valorizar maridos, filhos. Mas para nós que conhecemos a palavra, nós não precisamos de um susto para entender qual é o real valor da vida. Porque o real valor da vida é Deus nos dá a vida, Ele ama a nossa vida e não a nossa morte. Os que descem a cova não podem louvar o Senhor. E para nós, hoje, estar aqui, falar com Deus, adorá-lo, dizer glória a Deus, aleluias, eu te amo, isso é propósito, isso é honra, isso é privilégio. Isso, a gente precisa entender que isso é um privilégio, isso é presente, é dádiva de Deus. E o outro propósito, além de amar a Deus, é servir o próximo. E Nabal não entendeu isso. E como ele não entendeu o propósito da vida, quem não entende o propósito da vida, de fato já está morto. Já está morto. Mas é viver para a glória de Deus
e amar e servir ao próximo. Esse é o propósito da vida. Estamos na presença de Deus, adorando a Deus, louvando a Deus. Isso significa que Deus, Ele tem nos dado dádiva, presente. O hoje para nós é um presente. A gente precisa fazer valer a pena, amar a Deus, temer a Deus e amar ao próximo. E tomar esse exemplo dessa mulher aqui, que eu volto a finalizar com aquilo que eu falei lá no começo, né? Ela sim, ela era uma filha de Deus, porque ela temia a Deus e ela tinha sabedoria. Então, independente do grande conflito que se levantou na tua casa, ou o problema que você está enfrentando lá no trabalho, na vizinhança, não sei qual o problema que se levantou, que possa se levantar. Tem gente que fica paralisado, não sabe o que fazer e é engolido pelo problema, é derrubado, é destruído pelo problema. Mas se a gente buscar na fonte de sabedoria, como diz Tiago, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e Ele nem cobra por isso, e Ele não joga na cara por isso. Se a gente buscar de Deus sabedoria, pode ser a pior situação desse mundo. Em algum momento você pode ficar estática, mas com o passar dos dias, com o passar do momento, Deus, Ele vai trazendo clareza, vai te mostrando como você vai agir, e tudo se resolve, porque pela sabedoria nós sabemos como agir em cada situação. E Deus, quando nós sabemos agir em cada situação, Deus, Ele vai, abre portas, prepara tudo e faz acontecer. Tudo aconteceu como Abigail procurou fazer. A paz, ela conseguiu fazer, trazer paz para sua casa, mas com certeza a bênção de Deus estava com ela, porque ela foi sábia. Não existe nada que possa destruir a tua família, destruir o teu casamento, destruir teus filhos. Não existe nada que possa destruir os teus planos, os teus projetos, aquilo que Deus te deu. Nada é capaz de destruir, se você buscar de Deus sabedoria para lidar com os problemas dessa vida. Amém, Jesus? Vamos orar? Se coloque de pé. Feche os teus olhos no nome de Jesus. Feche os teus olhos.